Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de separação de misturas? Então, lá, separação de misturas. Bom, os materiais podem ser homogêneos e heterogêneos. É a partir daqui que a gente vai separar eles, né? O que seria um material homogêneo, professor? É aquele que eu olho para ele e ele apresenta um aspecto uniforme. Nem parece ser uma mistura. Eu olho para ele e falo assim, não é possível que isso seja uma mistura? Quer ver um exemplo bem claro? Quando você toma água filtrada, você olha para a água, você não consegue enxergar dentro da água as partes que fazem parte desta mistura. Porque a água que você toma em casa não é uma amostra pura, é uma mistura. Ela tem água, ela tem sais minerais, ela tem cloro, ela tem flúor. Beleza, pessoas? Então, ó, mistura homogênea, aspecto uniforme, uma única fase. Exemplo, o ar atmosférico, se você filtrar, porque sem filtrar tem a poeira. De manhã, a hora que abre aquela janelinha, você vê aquela frestinha, você enxerga que o ar atmosférico é uma mistura heterogênea. Agora, provavelmente, você está olhando para o seu lado e não está vendo essa poeira, mas está lá. Beleza? Água e etanol, né? A água e o etanol formam uma mistura homogênea em qualquer proporção. O etanol é infinitamente solúvel na água. A gasolina. Pessoas, a gasolina não só no Brasil, viu? A gasolina em qualquer parte do mundo. Muita gente acha que é só no Brasil, né? Não. A gasolina é uma mistura. Beleza? Ela tem hidrocarbonetos, hexano, heptano, octano, nonano, decano, decano. E no Brasil ela ainda tem etanol. Belezinha, pessoas? Então, gasolina. Exemplos de mistura homogênea. Na maior parte das vezes, é aquela que você olha e fala, não é possível que seja uma mistura, é homogênea. E a mistura heterogênea é aquela que na maior parte das vezes você olha e fala, estou vendo, é uma mistura. É sempre assim? Não. Porque para ser uma mistura heterogênea, ela tem que ser, para ser uma mistura homogênea, desculpa, ela tem que ser homogênea até na microscopia óptica. Então, mistura heterogênea, na grande maioria das vezes, eu olho e falo, estou vendo, isso é uma mistura. Tipo água e óleo, que a tia Mafalda te ensinou em alguma época da sua vida escolar. O óleo e a água, eu vejo onde está o óleo, fase óleo, e eu vejo onde está a água, fase água. Heterogênea, duas fases. Beleza? Água e qualquer derivado de petróleo, água e óleo diesel, água e querosene, água e gasolina, água e picha, água e massa asfáltica. Beleza? Eles não se misturam. Mas tem as pegadinhas de vestibular. Eu podia falar de água e areia, eu podia falar de água e serragem. Está na cara que é mistura heterogênea. Mas essas daqui são pegadinhas de vestibular, né? O sangue. Quando você tira sangue, a primeira ideia que você tem é que ele é homogêneo. Mas o sangue não é homogêneo. A tia lá que tirou seu sangue, pega a sua amostra de sangue, bota numa centrífuga, ela gira a zilhão por hora e ela vai acelerar um processo que a gente vai ver daqui a pouco que se chama decantação. E aí quando os elementos figurados, leucócitos, hemácias, plaquetas, vão lá para o fundo do seu tubo de ensaio, o que sobra é o plasma, que é a parte líquida do sangue. Então o sangue tem uma parte líquida e uma parte sólida. É uma mistura heterogênea bifásica. O leite também é, pessoas. O leite também é heterogêneo. Também é heterogêneo e também é bifásico. Ele tem uma fase líquida e ele tem uma fase gordura, sólida, que a gente não vê. Mas quando a gente era pequenininho, a mamãe fervia o leite, aparecia a nata. A nata é a parte sólida do leite. Hoje é mais difícil de ver, porque a indústria arrumou um jeitinho de esconder a nata dentro do leite. Aquele leite que você compra de caixinha é um leite que foi homogeneizado. Que isso? Deu uma enganada em você, quebrou as gordurinhas em pedacinhos tão pequenos que você não consegue enxergar direito. Mas tá lá a nata. Beleza? Granito. Granito também, pessoas. O granito é aquela pedra, de construção. O paralelepípedo. Antigamente os calçamentos, a rua era de paralelepípedo. Que é o quê? Granito. Uma pedra granito é uma mistura trifásica. Ela tem 3 fases. Só a pedra granito. Porque ela é formada por quartzo, que é uma partezinha transparente. A mica, que é uns pontinhos pretos. E o feldspato, que é a partezinha colorida. Tudo bem? Então, agora que eu sei diferenciar uma amostra homogênea de uma heterogênea, vamos tentar separar essas misturas. Bom, os químicos pensaram, coitadinho do meu aluno. Como é que ele vai separar uma coisa que ele não vê? Porque você vai separar uma amostra homogênea? Complicado, né? Você não está vendo onde é que estão as partes dessa amostra. Então, os químicos pensaram, vamos criar um meio do cara conseguir separar essa mistura sem ter muito problema. E eles criaram um meio que se chama destilação. Lógico que para isso eu vou precisar de uma vidraria de laboratório, que é um destilador.
né? Então, procura aí no seu livro, tem uma fotinho de um destilador. Então, como é que é feita essa destilação? Eu coloco essa mistura homogênea, que pode ser sólido líquido, tipo água e sal de cozinha, ou líquido-líquido, né? Dois líquidos que se misturam, mas eu não consigo ver. Tudo bem? O petróleo. O petróleo tem uma parte líquida que você não consegue. Você não consegue dizer para mim onde é que está a gasolina, onde é que está o óleo diesel e onde é que está o óleo lubrificante. Tudo bem? É uma mistura heterogênea, é uma mistura homogênea, líquido-líquido. Quando a mistura é sólido-líquido, a gente utiliza uma destilação que a gente chama de destilação simples. A mesma vidraria de laboratório, o mesmo destilador. Só que o que eu faço? Eu não preciso ficar tomando cuidado, olhando por um termômetro. Eu simplesmente ligo o fogareiro, né, e deixo toda a parte líquida vaporizar, condensar e sair do outro lado. O que sobra no fundo do balão é a parte sólida. Eu separo o sólido do líquido. Beleza? Destilação fracionada. Aí ela funciona, pessoal, pela diferença do PE. O que era PE mesmo? Ponto de ebulição. Então, pela diferença do ponto de ebulição, eu vou separar os dois. Então, eu fui lá e pesquisei o ponto de ebulição de um líquido, 36 graus Celsius, do outro, 72. Então, legal, eu deixo primeiro o que tem ponto de ebulição menor sair e o que sobra no recipiente é o que tem ponto de ebulição maior. Deu para entender? Eu vou controlar essa temperatura. Para isso, eu vou precisar espetar um termômetro no meu destilador. Então, misturas homogêneas, melhor processo, destilação. Simples, se for sólido dissolvido num líquido, fracionada se for líquido-líquido. Sussa até aí, pessoas? Maravilha, né? Bom, e a mistura heterogênea? Aí os químicos deram uma ferrada em você. Porque eles falaram assim, bom, se você está vendo a mistura, então use o seu bom senso para separar. Eu já te arrumei um jeito de separar a homogênea. A heterogênea, você vai usar o seu bom senso. Então, tem muitos processos de separação de misturas heterogêneas. Esses daqui são os mais conhecidos. Ó. Filtração. Para que eu uso a filtração? Eu filtro para separar um sólido de um líquido. Né? Mamãe usa filtração, por exemplo, quando ela vai fazer café. Ela passa pelo filtro, o pó do café fica retido, né? E a parte líquida desce. No caso do café e do chá, ainda tem um segundo processo que eu vou explicar daqui a pouquinho, beleza? Mas também posso separar misturas sólido-gás. Onde que tem esse negócio de separação de mistura sólido-gás com filtro? No aspirador de pó. O aspirador de pó tem um saquinho, tem um filtro, né? E a ideia é deixar o pó retido no filtro e separar do ar. Belezinha? Legal. Decantação, pessoal, é para separar sólido de líquido ou líquido-líquido. Quando é líquido-líquido, eu vou precisar de um funil de separação, que é o quê? Um funilzinho que tem uma torneirinha. Com a mistura heterogênea, eu abro a torneirinha, deixo a parte de baixo descer, né? Por exemplo, água e óleo. A água fica embaixo, o óleo fica em cima. Eu deixo a água descer. A hora que eu vejo o óleo no visor, eu fecho a torneirinha. Beleza? Então, decantação. Pela ação da gravidade, né? A ação da gravidade empurra o cara mais denso para baixo. Então, o mais denso vai para baixo e o menos denso flutua. Belezinha? Separação magnética. Ferro com alguma coisa que não seja atraída por ele. Ferro e areia, ferro e enxofre. Eu uso um ímã. Por isso que no caso da separação magnética, ela é também conhecida com o nome de imantação. Belezinha? E um processo bem bobinho que se chama catação. O que eu uso a catação? A catação é quando tem diferença ou de cor, ou de forma, ou de tamanho. Né? Aí o que eu faço? Eu vou lá e separo manualmente. Tipo a mamãe separando o grãozinho de feijão, né? De repente de uma sujeirinha, de um pedacinho de pedrinha, ou até de um feijãozinho que ela achou que está meio feio. Então ela faz a catação. Tá? Tem outros processos? Tem, pessoal. Do mesmo jeito que tem aquele processo que a gente espera o cara afundar, tem um processo que a gente espera o cara flutuar. Né? Flotação. Por exemplo, eu tenho areia e serragem. Eu adiciono água. O que eu espero que aconteça? Que a areia afunde, decantação. E que a serragem flutue, flotação. Eu tenho a levigação, que é utilizado o quê? Para separar o ouro das areias auríferas. Né? A gente usa a bateia e a força da água que empurra, né, a areia para fora e o que sobra no recipiente é o ouro. Belezinha? E qual é o outro processo que eu queria falar? Que a gente usa para obter o café, né, e o chá. Além de filtrar, a gente faz um processo chamado extração. Né? O que é a extração? É retirar o princípio ativo de alguma substância. E a gente retira esse princípio ativo de duas formas: por calor ou por esmagamento.
No caso do chá, do café, é por calor. Eu esquento a água e o calor retira o princípio ativo do café e do chá. Não dá para fazer café e chá frio. Precisa estar quente. E no caso do esmagamento, por exemplo, quando eu vou tomar um caldo de cana, eu esmago a cana. Tudo bem, pessoal? Já foi questão do Enem isso daí, né? Que mais? Quando eu vou fazer uma caipirinha, eu esmago o limão. É por esmagamento, a gente chama esse processo de extração. Beleza? Então aqui vai muito do bom senso. Você vai ter que pensar para separar. E aqui o químico pensou para você. É homogêneo? Destilação. Beleza? É isso aí, pessoal. Então até a próxima. Daqui a pouquinho a gente fala de outra matéria. Beleza? Abração para todos aí.